Palavras em Foco é o recurso que nós vamos conhecer hoje. Com este recurso, nós vamos explorar regras ortográficas para trabalharmos os sons do LH, do NH e CH dentro das palavrinhas. Então, vamos conhecer esse recurso de pertinho? O recurso contém 36 cartas com imagens e palavras contendo as sílabas LH, NH e CH, e é muito importante, se você puder imprimir esse recurso e plastificar, com certeza a durabilidade dele vai ser muito maior. Olha que fofura! São as cartinhas, tá? Depois nós temos 36 palavras e eu vou explicar já para vocês o porquê dessas 36 palavras. E 18 textos, porque nesse vídeo eu vou trazer para vocês a importância de trabalhar com os textos como eixo norteador das nossas práticas. Regras do jogo. Aqui neste recurso eu vou trazer 3 formas de desenvolver esse jogo. Porém, você, como uma prof maravilhosa, protagonista do ensino junto com seus alunos, pode desenvolver várias outras formas de explorar esse recurso, tá? Então, a primeira forma de desenvolver o recurso é a ficha sorteada. Estou olhando para você aqui, mas ao mesmo tempo na minha tela, porque eu vou acompanhando juntinho com você. Num primeiro momento, independente, de qual forma você vai escolher para desenvolver com seus alunos, é muito importante você conseguir nomear todas as imagens com a sua criança, porque pode ser que ele conheça ou não todos os animais, objetos, o alimento que estão nas cartinhas, tá? Então, certifique-se de que a sua criança conhece todas as imagens. Feito isso, vamos pensar então nas propostas de formas diferentes e didáticas para desenvolver esse recurso, esse jogo. Embaralhe as cartas e coloque as viradas para baixo. Cada jogador, em sua vez, retira uma carta do topo do monte. O jogador deve olhar a imagem e as sílabas na carta. Abaixo da imagem há 2 sílabas, então olha lá. Aqui nós temos, deixa eu pegar uma outra. Aqui nós temos a Joaninha e embaixo nós temos com LH, que formaria Joanilha, ou com NH, Joaninha. E a criança precisa de observar isso, refletindo sobre a diferenciação desse som, para que ela possa escolher qual dos 2 sons vai completar, vai fazer a palavra estar escrita de forma correta, tá? Assim que a criança consegue ali escolher uma das sílabas, se o jogador acertar, ele ganha a carta e pontua. O jogo continua até que todas as cartas sejam retiradas. O jogador com mais pontos vai vencer a partida. Uma segunda forma é a trilha das palavras. Gente, as crianças amam trilha. Você pode desenvolver essa trilha no chão, trabalhando com papel colorido, E colocando em cima desse papel colorido, ao lado do papel, as fichas para que a criança possa transitar por todas essas imagens, fazer uma disputa ali em cima de uma trilha. Coloque as cartas ao lado do tabuleiro, dessa trilha que você vai desenvolver com seus alunos. Cada jogador joga um dado e move sua peça pela trilha. Quando o jogador cair em uma casa, ele deve pegar uma carta e falar em voz alta o nome da imagem. O jogador deve identificar se aquela cartinha que ele pegou vai ser com NH, com LH ou com CH, se for o caso daquela cartinha. E marcar qual delas fazem parte do som daquela palavra. Se o jogador acertar, ele avança mais uma casa. Caso contrário, permanece na mesma. O primeiro jogador a chegar lá no final da trilha vai ser o vencedor. Uma outra proposta, uma outra forma de jogar também é o desafio das duplas. E, gente, essa forma é muito legal de trabalhar, porque você pode trabalhar e explorar esse jogo tanto nas suas aulas particulares, quanto dentro das salas de aula, formando ali as duplas ou grupos, de crianças. Então, você vai dividir os jogadores em duplas. Cada dupla recebe um conjunto de cartas e em cada rodada, uma dupla sorteia uma carta e mostra para o outro dessa dupla. Ambas as duplas têm um tempo limitado. Por exemplo, você pode utilizar para o jogo ficar ainda mais divertido e dinâmico uma ampulheta para poder ali
observar aquele tempo que a criança, um cronômetro, um reloginho, tá? Para a criança observar dentro daquele tempo, 30 segundos, 1 minuto, para pensar em palavras que tenham essa mesma sílaba, LH, NH ou CH. As duplas anotam as palavras que conseguiram identificar dentro daquele tempo que foi determinado. Quem conseguir fazer mais palavrinhas, quem conseguir fazer uma lista maior de palavras, vai ser o vencedor daquela rodada. Agora, nós falamos, né, até o momento, nós falamos de diferentes formas de desenvolver o jogo Palavras em Foco, mas eu quero que vocês reflitam comigo a importância agora do texto como eixo central na exploração da ortografia LH, NH e CH, para que esse momento seja ainda mais lúdico com os seus alunos. Então, a utilização de textos como trava-línguas, parlendas e poemas vão desempenhar um papel crucial ao explorar a ortografia LH, NH e CH. Com recursos lúdicos, essa abordagem não apenas enriquece a experiência do aprendizado, mas proporciona uma base sólida para o desenvolvimento da alfabetização. Então, assim, nós não vamos simplesmente trazer esse recurso do nada e já ir direto aplicando com a criança sem antes explorar essas palavras dentro de um contexto, dentro de um determinado tipo de texto. E as parlendas e os trava-línguas, elas são muito ricas para nós fazermos essa exploração, porque lá nós vamos trabalhar com muitas rimas e dentro das rimas segue-se um padrão, a criança vai observando esses padrões e vai conseguindo observar e assimilar, fazendo uma reflexão dos sons, né, dos fonemas e grafemas, tá? Fazendo essa associação de som. Então, trabalhar com rimas dentro de parlendas e trava-línguas é muito importante e divertido para esse momento também da ortografia. Contextualização significativa, trazer ali, né, um significado para dentro desse contexto. Ao apresentar as sílabas em contexto de uso autêntico, como em trava-línguas e parlendas, ou também poemas, os alunos conseguem entender como essas sílabas são aplicadas em palavras e frases reais, de vivência ali, de brincadeiras do cotidiano da criança. Isso torna o aprendizado mais significativo, pois os estudantes conseguem visualizar a relevância dessas sílabas na língua. Também ajuda com a familiarização com os padrões ortográficos. Através dessa exposição que nós vamos ter ali com as crianças dentro desses diversos tipos de texto, os alunos eles vão começar a identificar esses padrões, como eu comentei anteriormente. Estimula a consciência fonológica, aumento do vocabulário e criatividade linguística. Vocês vão ter acesso a tudo isso, tá? Por isso que eu estou passando rapidinho aqui, porque aí depois vocês vão ter acesso. Pré-preparação para o jogo. Olha só, dentro dessa pré-preparação para o jogo, nós podemos pensar em outras formas de explorar também essas palavras que vai conter lá dentro, que tem dentro do PDF. Então, por exemplo, eu tenho uma sequência de muitas palavras que fazem parte daquelas imagens, olha, que nós podemos explorar por meio de um banco de palavras, de classificação de sons dentro desses bancos, pensando em classificar num mural, né? Separando as palavras com LH, NH e CH. Nós também podemos trabalhar com essas palavrinhas utilizando a janelinha ou a preguicinha, que é ir tirando letrinha por letrinha e mostrando para que essa criança possa explorar e descobrir qual é a palavra, que palavrinha que vai sair dali naquele momento, certo? Então, existe N possibilidades para que a gente possa fazer ali uma preparação antes de ir diretamente para o jogo. E agora, vamos para o jogo. Olha lá, as cartinhas. Nós temos diversas cartas, né? São 36, 12, pensando no sonzinho. 12 para o LH, para o NH e para o CH. E aí a criança vai ter que refletir aqui, né? Como, por exemplo, no espelho, nós temos o nho e o lho. E aí a criança vai pensar, vai falar aquele sonzinho, ver a diferenciação. E muitas vezes os nossos pequenos acham até engraçado, na maioria das vezes, porque algumas trocas fazem ali um som engraçado, a criança vivenciando aquilo. Com certeza é uma aprendizagem muito divertida que ela jamais vai esquecer, tanto na sala de aula quanto nas aulas particulares.
Depois nós temos aí a lista de palavrinhas para você explorar de diferentes formas dentro da sua sala de aula e também os nossos lindos textos. Gente, olha que riqueza que são esses textos, né? Todos eles fazem parte desse repertório, né? Onde a criança utiliza muitas vezes por meio de brincadeiras ali com corda, brincadeiras de ciranda, tá? Disputa de trava-línguas. São textos muito encantadores que chamam bastante a atenção da criança e essa aula com certeza vai ficar super atrativa para trabalhar também as regras ortográficas. Eu espero que você tenha gostado. Então, se você quer ter acesso a todo esse material riquíssimo para trabalhar todas essas regras ortográficas dos sons do LH, do CH e do NH de uma forma muito divertida, corre e adquira já o seu.